Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui um convidado muito especial. É a quarta vez. E ele veio diretamente de Lajeado, agreste de Pernambuco. Mas está radicado em São Paulo há mais de 42 anos, né? Ele é um dos maiores nomes do trio nacional. E agora acabou de ser pai. É o quarto filho, né? Eu estou falando e recebendo aqui o meu grande amigo José Virgínio de Moraes, que esteve aqui no episódio 5, 6 e 25. Seja bem-vindo, Rei da Montanha. Espartano! Arru, arru, arru. Aê! Cara, é um prazer enorme contar histórias, ainda mais na presença de amigos, que fica até mais fácil, fica um papo até mais leve. E o que eu puder transmitir aí de história, contos e conhecimentos, hoje vai ser. Só uma correção, Lajeado é no Rio Grande do Sul, sou de Lajedo. Lajedo. No Pernambuco. É Lajedo, eu falei Lajeado? Falou Lajeado. Poxa, Lajeado. Não, mas aí a gente homenageia também, a gente faz lembrar da galera de Lajeado, que se estiver nos ouvindo, vai se sentir honrado de a gente estar sendo lembrando da cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Eu estudei tanto e foi a única coisa que eu lembrava assim do livro, onde você saiu de lá com 3 anos de idade. Aí, caramba. Caraca. Você vê só? Mas é que eu fiquei pensando no Rio Grande do Sul, né? Muito importante ter você aqui hoje, né? Com esse novo filho, o chamado da montanha, do asfalto, as trilhas que cortam montanhas, um sonho que nunca foi sonhado sozinho. José Virgínio de Moraes, editora Europa, está aqui. Esse livro, e eu vou dizer a vocês, é uma pancada. Espero que aqui hoje no Na Montanha ele não faça a mesma coisa que ele fez ontem, né? Ontem ele gravou no Pá Daqui Pá de Lá, do meu amigo Lucas Martins e Marcelo Cleito, e foi uma choradeira só, porque lá o Lucas Martins é gabaritado, repórter da Band, apresentador. Se o Zé chorar aqui hoje, se vocês não escutarem mais nada, é os dois chorando e não tem mais podcast, né? O Zé, esse livro seu, ele começa aqui já com uma pancada, né? Dedicatória para Dona Cleusa, e conta pra gente. É muito engraçado para quem conhece você, acompanha a sua trajetória. A gente acha que já vai abrir o livro e você vai estar falando sobre corrida de montanha, né? Parece que você e a montanha se fundem e a gente está sempre olhando para você. E eu acredito que não só eu te conheço há mais de 20 anos, mas a maioria das pessoas não deve imaginar o que tem aqui dentro desse livro. Na verdade, eu ainda não terminei de ler, mas aqui está a sua alma e o seu coração. Olha, foi muito feliz, você foi muito feliz agora, quando eu fico até lisonjeado de você falar que Virgínia e montanha se fundem, né? Se unem. Mas vale lembrar que isso aí é o cume. Lá sim ele se funde. Mas antes que as trilhas se encontrassem no lugar mais alto da montanha, existe uma história, existe uma construção, existe um processo. E é isso que esse livro vai mostrar para quem está lendo ele e para quem está buscando ler ele. Olha, eu posso dizer que Nelson Rodrigues conseguiria ler esse livro e fazer um grande filme, uma grande novela, porque eu posso dizer que é um romance, mas não é um romance só regado, lógico, regado de muito amor, mas tem ali muita emoção por trás, né? E começa com, vamos dizer assim, com a grande família, né? Você e os seus irmãos, principalmente ali por parte de pai, mais 2 por parte de mãe, né? E aí depois você chega em São Paulo, Vila dos Remédios, alojado ali na igreja, e daí em diante, eu não quero dar spoiler, mas a construção do campeão, daqueles que todos conhecem pelas redes sociais, do José Virgínio, o Rei da Montanha, na verdade, foi forjado já aqui em São Paulo aos 3 anos de idade. Né? Cara, é o que eu costumo falar, tudo é uma construção, né? Se a gente for pro lado de treinamento,
Você quer correr uma maratona, você tem que passar por um ciclo, você tem que passar por um processo, você tem que entender que o corpo precisa de uma adaptação. E a vida, ela é uma adaptação, ela é um processo, ela é uma repetição dia após dia. Então, quando a gente pensa que, fala assim, como que o Virgínio é hoje, esse livro ele mostra como eu fui para se tornar o Virgínio de hoje. Então, ele está sempre voltado e circulando e falando disso. Quando a gente pensa em falar assim, cara, a minha história se resume a 168 páginas, cara, não. Mas o que eu consegui colocar de verdade, o que eu consegui mostrar de ferramenta que eu utilizei para se tornar o cara que eu sou hoje, de poder inspirar, poder influenciar, de poder ser amigo, de poder ser o professor, o técnico, o instrutor. Esse livro ele vai conduzir bastante para você ter uma opinião mais formada a meu respeito. 168, você para aqui, mas depois tem os passos compartilhados e depoimentos. Sim. Que vai até o 184. Isso. Essa foi a maior corrida, a maior quilometragem que você fez, porque eu tenho certeza que não foram somente 184 quilômetros. Essa trajetória, toda essa sua história, ela vem de muito tempo e deu muito trabalho, né? Cara, esse conjunto de palavras e capítulos aí duraram 9 anos para que eu conseguisse finalizar. Não que eu fiquei 9 anos escrevendo, mas o pontapé inicial foi 9 anos atrás. Então, começou numa simples página de Word, passando por vários diálogos, vários comentários, vários momentos de pedindo ou sinalizando como fazer, para chegar em 2024, dar o pontapé, falar assim, não, agora vai, e poder ter lançado em 2025. Então, assim, quem lê o livro vai conhecer o Virgínio por dentro, antes do Rei da Montanha, antes do Arro Arro de Leônidas, antes da trilogia do Batman, antes do Jaspion. Então, são coisas que a gente foi juntando, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando a família, os amigos. Só estou traduzindo aí a minha forma de pensar, a minha filosofia de vida, e a forma que eu fui educado e a forma que me conduziram para se tornar o cara que sou hoje. De uma família humilde, pai e mãe ali chegando em São Paulo, como essa cidade aqui, né, o estado de São Paulo, ele é construído por essas pessoas que chegaram aqui há muito tempo. E essa mão de obra árdua, com muito suor, construiu essa cidade maravilhosa que hoje é um pequeno mundo, né? E aí você relata ali das dificuldades iniciais, até mesmo sua vida no colégio, né? Repetência, aluno que não era tão dedicado, até perceber que vai muito além do custo monetário. Sim. O valor instituído por trás do esforço, do suor e muitas vezes de ouvir uma conversa ali que talvez não era direcionada para você, mas você entendendo já como criança que você tinha também de forma direta uma responsabilidade de assumir o José Virgínio, garoto, estudar e se comprometer em ser o melhor a cada dia, para poder retribuir todo o esforço e o suor dos seus pais, né? Cara, eu acho que quando eu falo em processo, ele começa lá atrás, né? Então, às vezes as pessoas se perguntam, qual que é a idade da responsabilidade, né? Será que a idade da responsabilidade para o homem é os 18 e para as mulheres são os 21? É ali que ele assume o direito mesmo de ir e vir, de trabalho, isso, aquilo? Então, uma coisa que eu aprendi muito cedo, que a responsabilidade, ela parte desde o momento que você quer alguma coisa. A partir do momento que você quer alguma coisa, isso tem um ônus de responsabilidade. Então, eu falo isso muito para minha filha, para a Sofia, que hoje ela tem 11 anos, que antes de ela querer, ela tem que fazer por merecer. Então, eu sou um cara muito da meritocracia, um cara que antes de pegar a medalha e colocar ela no meu pescoço, ela vai ter que ter sentido porque ela está entrando no meu pescoço.
Então, a vida me ensinou isso, a valorizar desde do Yakut até mesmo hoje, se eu ganho um tênis, ou se eu compro um tênis, ou se eu faço um amigo. É verdade, a gente começa a olhar o mundo por outro ângulo, né? Sim, e cedo. Acho que quanto mais cedo a gente conseguir ver esse mundo, esse universo que é capaz de nos inspirar, ou simplesmente de nos derrubar, aí você escolhe. Você quer ficar no chão ou você quer tentar mais uma vez. Eu confesso que eu mais perdi do que ganhei. Eu confesso que eu aprendi a vencer, eu aprendi a conquistar, a construir, quando eu percebi que a palavra de incentivo era se vira. E não é se vira de qualquer jeito. Se vira, você pode fazer da melhor forma. E mesmo que você erre, você vai tentar de novo. Porque uma hora você vai acertar. E aí, sábio é aquele que toda vez que erra, ele tira do erro a ferramenta necessária para acertar o depois, né? Eu estou aqui olhando a parte técnica do livro, né, José? E talvez você não saiba quem fez a revisão do seu livro aqui. Acabei de ler, não tinha lido ainda. A Ida Lima, eu a treinei para correr algumas maratonas. E ela, primeiro, antes de vencer os 42 quilômetros, teve que vencer um câncer. E eu lembro que eu trabalhava no AMB Tênis Clube e ela chegou para mim e falou assim: Zulu, você acha que eu consigo correr 42 quilômetros? Eu falei: eu não acho. Eu tenho certeza. Você venceu um câncer. Quem vence um câncer é capaz de qualquer coisa. E aí ela foi correr algumas maratonas e se tornou maratonista com excelência, super dedicada. Então ela que fez a revisão do seu livro. Surpresa para mim, hein? Que conexão, né? Como que Você o vê mundo, o que é. como que o mundo ele acaba se conectando. José, aqui você fala sobre a sua origem humilde, né? Ali em Pernambuco, uma cidade com 15 mil habitantes, Lajedo, não Opa, Lajeado. agora sim. não Lajeado, né? E aí você já fala sobre algo muito natural que a gente, às vezes as pessoas perguntam: você começou a correr quando? E a gente tenta, de forma institucionalizar isso, dizendo assim: eu comecei a correr, eu, Zulu, em 31 de dezembro de 96. Na verdade, muitas vezes, eu tenho percebido isso, que antes de andar, a gente já quer correr quando é criança. Sim. Né? Então a gente começou a correr há muito tempo. E você relata que você lembra das brincadeiras ali de criança no Agreste de Pernambuco, já correndo, já brincando, fazendo algumas brincadeiras, subindo em cajueiro, fazendo várias coisas. Conta pra gente qual a lembrança que você tem dessa época e se você concorda que o Jeff Virginian já tem mais de 40 anos de corrida. Cara, esse tiozinho aqui já tem mais de 40 anos de corrida, né? Que a gente, às vezes, te deleta algumas passagens da nossa vida e fala assim: eu comecei a correr em 1995 na rua, na maratona de Ribeirão Pires. Não, cara. Eu comecei a correr já com meus 3 anos de idade, correndo atrás de pipa, correndo de pega-pega, esconde-esconde, mãe da rua, mãe da mula. Para quem sabe que é da época, né? Isso é para poucos. Tá bom? Mas esse lado de correr, ralar o joelho, ralar as mãos, cair da árvore, subir em um sobrado numa casa alta, depois nem saber como descer. Então são coisas que a gente vem fazendo há muito tempo. O que acontece é que quando você entra numa assessoria, ou você, hoje, né? Você entra numa assessoria, você usa um aplicativo, ou você usa das informações que a rede social passa, você vai correr de uma forma mais sistemática, né? Então, não é que você começou a correr naquele momento, você começou a correr de uma forma sistemática, aí sim você coloca uma data, né? Que eu aprendi a fazer treinos de intervalado, contínuo, fartlek, resistência e tal. Então, esse lado do correr, de se movimentar,
de ir e vir, subir, rolar, pular, rolar, saltar, cara, isso eu faço há muito tempo, porque as brincadeiras de rua, que hoje em dia são raras, elas me condicionavam para isso. Se eu quisesse, por exemplo, pegar um pipa que caiu na rua de trás, porque ele veio solto, mandado, ele está lá pronto para ter um novo dono, eu tinha que ser rápido. E além de ser rápido, eu tinha que fazer cálculo, porque às vezes ele estava caindo do outro lado da rua. Aí qual era o menor caminho? Nem sempre o menor caminho era o mais rápido. Então, até isso a gente tinha que tá fazendo. Então, eu vou dar uma volta, eu vou passar por cima da casa, eu vou passar por dentro da casa do vizinho. Então, além de correr, você tinha que também entender um pouquinho desse cálculo de espaço e tempo. Eu vou discordar. Eu fazia intervalado já quando minha mãe pegava o chinelo. Já era intervalado, porque a gente acelerava, mudava de direção e tinha que correr muito. Sim. E tinha o aviso, se correr é pior. Aí a gente não sabe se corre ou fica, né? Ô Zé, você relata também sobre, além da origem, das suas raízes, recomeço, né? Sobre a sua infância. Também tem um capítulo falando sobre rebeldia e lições de fé, que talvez não, com certeza te deu um direcionamento para se tornar um cidadão de bem, um pai de família, um filho, um tio, um irmão, que todos admiram e se inspiram, né? Olha, meus pais sempre foram presentes na igreja, né? Nós somos católicos. O pai já não está mais com a gente, né? Faleceu em 2001, aos 91 anos. Minha mãe também. Faleceu recentemente, em 2021. Só que quando criança, eles frequentavam a igreja e, consequentemente, levavam a família, né? Eu ia com eles para a igreja. É lógico que, como toda criança, às vezes a gente quer... A rua atrai mais... Como a rua, Racionais usava bastante, a rua atrai mais que a escola, né? Naquela época, ficar na rua brincando atraía mais do que ir para a igreja. Mas com as repetições que acontecia aos domingos, era sempre ir para a igreja, eu percebi rápido e tão logo que eu falei assim, cara, por que eu tenho que ir para a igreja todos os domingos? Bom, eu não tenho escolha. Minha mãe vai me levar, meu pai vai me obrigar, então eu vou fazer daquilo não uma obrigação, mas uma oportunidade de conexão. Então, quando criança, eu já procurava entender o que eu estava fazendo ali. Eu gostava das músicas que tocavam na igreja, eu gostava de participar daqueles momentos que alguém ia fazer o sermão, que geralmente era convidado. E eu era louco para ser convidado para falar alguma coisa lá na frente, né? Mas nunca fui, mas também nunca levantei a mão para ir, porque eu tinha medo de errar, de falar errado, algo do gênero. Mas são coisas que, quando a gente fala de rebeldia e fé, eu acho que rebeldia e fé são linhas que andam bem na paralela, uma do ladinho da outra, que você pode escolher. Mas eu acho que quando uma se alimenta da outra, uma consegue amenizar uma e outra consegue suprir a deficiência da outra. Então, quando eu falo de rebeldia, eu acho assim, fui criança, eu tenho filhos que já foram criança, hoje um é pré-adulto, a Sofia é pré-adulta, Bruno e Pietra já são, não são adultos, mas são adolescentes já em fim de ciclo, já para virar adultos. Então, eu fui criança, eu fui rebelde, eu aprendi com isso, eu caí e levantei por conta disso muitas vezes, mas não me arrependo da criança que eu fui, muito pelo contrário, acho que de repente foi isso que me deu a sapiência de hoje, me deu a inteligência de hoje, a resiliência de hoje, e poder falar com os meus filhos o que é ser rebelde, o que é ser bonzinho, o que é responder. Então, assim, quando você tem embasamento, quando você tem conhecimento, quando você tem experiência de causa mesmo, eu acho que eu consigo falar com mais propriedade tanto com os meus filhos quanto com os meus eleitores que estão lendo o livro aí agora. Muito bom. Ô Zé, eu tô olhando aqui para a mesa, né? Balinha de goma, jujuba, bis, isso é um presente do Marcelo Cleito, tá? Ah, é? Então você come aí, porque senão depois vai ficar bravo comigo. Aqui normalmente a gente só tem água, viu? Ah, é? Só tem água, não tem... A gente tá com a receita justa, né? Então
Tem que... É porque eu fui no podcast recentemente, do Pá Daqui Pá de Lá, não tinha nem a jujuba. Nem a jujuba? Nem a jujuba, nem o chocolate e água quente. Mas vale lembrar que o Lucas estava sozinho. É o Marcelo Cleito. É o Marcelo Cleito que cuida melhor da gente, viu? Sabe o que é? O Lucas Martins agora, ele, de atleta amador, ele quer... tá aspirando ser elite aí, tem sido, né, top 10 na maioria das provas, já foi geral em outras, então acho que ele não quer saber nada de doce, nada de guloseimas, tá ali performando, né? Ele que lute, os convidados gostam, pô. É verdade, quando eu fui lá, viu, tinha salgado, jujuba, tava um negócio bem chique. É bom que isso tá registrado, que eu vou poder cobrar dele. Verdade. Quem tá ouvindo aqui a gente, Pá Daqui Pá de Lá, Lucas Martins, Marcelo Cleito, falam de vários assuntos, não é somente corrida, fala sobre a vida, sobre tudo. Lucas Martins, repórter e apresentador da TV Bandeirantes, né? E é um grande atleta. E Marcelo Cleito é o que traz as imagens na tela. Na tela. O valor das conquistas e a responsabilidade, você também relata no seu livro, né? Como que o José Virgínio entende que a responsabilidade tem valorizado cada conquista, cada quilômetro na trilha e na vida? Olha, quando a gente fala de conquista, é lógico que se remete a êxito, se remete a medalha, a troféu, a glória. Quando a gente fala de conquista, tirando a música do Claudinho Bochecha, A Conquista, a gente sempre vê o lado bom, o lado positivo da coisa, a conquista, né? Mas poucos olham para trás e falam assim, antes da conquista teve muito trabalho para ter aquilo ali. Então, quando eu falo conquista de vida, cara, eu posso falar que eu tive meus 3 filhos, casei, sou casado com a Ingrid há 15 anos, já plantei a minha árvore, a minha mudinha. Quando criança eu plantava o feijão naquele copinho plástico com algodão e água. Escrevi meu primeiro livro. E aí muitos perguntam, qual é o próximo sonho? Qual que é o chamado que a montanha pode gritar e você vai se atender? Veja bem, quando você cria um universo, quando você cria um cenário, quando você cria uma metodologia, uma forma de pensar, ou até mesmo uma forma de escrever, eu costumo falar que você tem que sustentar tudo aquilo. E para você sustentar tudo aquilo, você tem que continuar. Não continuar fazendo filhos, que já chega. Acabou. Mas já acabou. Pelo amor de Deus. É caro. Eu falo assim, continuar escrevendo, continuar semeando, continuar influenciando e, se possível, continuar perdendo para aprender. Porque na conquista, na vitória, nada mais é que a colheita do que você perdeu, do que você construiu. E você só aprende com a repetição. E você faz a repetição porque a primeira vez não foi o 100%. Você faz a repetição pela segunda vez porque a primeira e a segunda ainda você não entregou a excelência. Você faz a repetição porque na primeira, na segunda e na terceira você quer mais do que você entregou. Então isso é dentro do cenário de treinamento, é na vida, porque se a gente for pensar que a gente trabalha todos os dias e recebe todos os meses. E a gente continua trabalhando. As crianças, quem está na escola, quem está na universidade, eles vão para a sala de aula todos os dias, de segunda a sexta, o ano todo. E a pergunta é, se eles vão todos os dias, é sinal que eles têm que aprender algo diferente ou algo do mesmo. Então, às vezes, a minha filha chega em casa e eu pergunto, o que aprendeu hoje? A mesma coisa. Eu falei, o que é a mesma coisa? Eu tive aula de história, pai. Que coisa. Fica irritada, né? Eu falei, tá bom, filha, fala pro papai. O que você aprendeu a mesma coisa? Aí ela não sabe explicar o que aprendeu a mesma coisa. Aí eu falo para ela, filha, se você resumir todos os seus dias a mesma coisa, a sua vida vai ser sempre a mesma coisa. Quando o pai pergunta para você quantas letrinhas você aprendeu, quantos números você aprendeu, não é a mesma coisa. Você aprendeu coisa diferente. Quando eu falo de treinamento, por exemplo, né?
Você passa um treinamento para um aluno de 4 semanas. Ó, terça-feira você tem 15 quilômetros para fazer a 4 por quilômetro. Na terça-feira que vem, você vai ter 15 quilômetros a 4 minutos por quilômetro para fazer. Na próxima terça, os 15 quilômetros a 4 minutos por quilômetro. E na última terça-feira do mês, você vai fazer 15 quilômetros a 4 por quilômetro. E aí, é igual? É tudo igual? Os 15 quilômetros? É um número, é igual. A 4 minutos por quilômetro de pace, 15 quilômetros por hora? Sim, é igual. E a sua percepção de esforço? É isso que eu quero saber. A sua percepção dos 15 quilômetros numa velocidade de 15 quilômetros por hora ou a 4 minutos de pace foi a mesma percepção, foi a mesma agonia, foi com a mesma facilidade do quilômetro 1 ao 15 da primeira para a quarta semana? Então é isso que eu quero treinar. É isso que eu quero adaptar. Então quando a gente traz isso para a vida, é isso que eu quero saber, é o detalhe da coisa. Mesmo que seja a mesma coisa que eu fiz ontem, pai. Filha, hoje é diferente. Mesmo que você sente no mesmo lugar, mesmo que você tenha a mesma professora, mesmo que você tenha os 50 minutos de aula, mesmo que você tenha que abrir o mesmo livro, tem alguma coisa diferente. Perceba esse detalhe que você vai ver que o dia não é igual ao outro. E a mesma coisa, a repetição te leva próximo da perfeição. Sim. Quanto mais você repete, seja um gesto, Sim. seja uma leitura, seja uma palavra, mais você se aproxima do melhor. E a gente está sempre em busca do melhor, né? Então, a vida parece ser a mesma coisa. Sim. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E nunca será. Nunca será. Tem direito de resposta aqui, tá? Nós vamos colocar, eu não sei, nós vamos colocar aqui, tem direito de resposta de Lucas Martins. Eu vou colocar aqui para os ouvintes. Mas você é fuxiqueiro mesmo, né, galera? Você já foi falar pro Lucas. Imagina. O Lucas deve estar com tempo, né? Deve estar em casa, soltando pipa, rodando peão, né? Porque para estar respondendo essa hora... A Ingrid, sua esposa, ela adora conversar comigo, porque são fofocas... Sim, dois fuxiqueiros. Fofocas quentíssimas. Né? Vamos ouvir. O Marcelo Cleiton me deixou sozinho, Zulu. Eu esqueci Peraí. de fazer o merchan dos patrocinadores. Peraí. Esqueci de levar sequer uma jujuba pro convidado. Peraí que eu vou colocar na velocidade 1. Tava na velocidade 1,5, né? Acho que na 1 dá. Na 1 dá. Marcelo Cleiton me deixou sozinho, Zulu. Eu esqueci de fazer o merchan dos patrocinadores. Esqueci de levar sequer uma jujuba pro convidado. Pra você ver, Marcelo Cleiton está ausente. Eu não faço nada direito. Ainda tomo bronca ainda do treinador. O entrevistado é justo, meu treinador vai sacanear na minha planilha. Não, mas eu ajustei aqui pra você. Fique em paz, eu trouxe jujuba, porque nunca teve jujuba aqui. Então é por causa do pá daqui, pá de lá, tá? Jujuba pra você. Acalma lá na planilha, viu? Esse foi o Lucas Martins aí, nosso grande amigo, grande atleta, né? Tem surpreendido, né? E é aquele atleta que não deixa nada na trilha, né? Ele não falta nada, né? Entrega tudo, né? Ele faz valer o ingresso, tá? Chega daquele jeito. Daquele jeito. Sem sinal de Wi-Fi. Olha, tá seguindo os passos do professor, viu, cara? Mas eu costumo falar que, assim, coisas extraordinárias acontecem com quem se permite a buscar o novo. Então o Lucas vem buscando isso aí, treino a treino, prova a prova. O Virgínio, você falou ali da sua conversa com a Sofia, né? Mas você tem um capítulo que fala sobre a vida e as lições de um pai silencioso. Hoje a gente, por mais que a gente não seja um pai perfeito, a gente tenta se comunicar melhor, né? Se expressar melhor, porque a gente quer que os nossos filhos sejam melhores do que a gente foi. Sim. Até porque, não sei como que era seus pais, né? Mas eu sou filho de pais analfabetos, né? Então, minha mãe não sabe ler nem escrever. Meu pai ainda estudou até a 4ª série, consegue escrever o nome, mas a minha mãe
não consegue ler nada e não escreve nada, né? E eu já comentei isso aqui, muitas vezes ela recebe a correspondência do correio e tem que assinar. E ela demora muito para fazer uma letra. Eu falei assim, Dona Terezinha, ninguém conhece a sua assinatura, risca, pega e faz um risco. Tá assinado, pronto, não precisa ficar com essa vergonha, com essa dificuldade, né? Mas fale sobre essas lições de um pai silencioso e o que você traz para sua vida hoje. Na verdade, assim, o capítulo do pai silencioso é um pai que... meu pai, só para entender, meu pai nasceu em 21 de dezembro de 1910. Então, hoje ele teria 115 anos. Caramba. Né? E eu acho que eu posso até afirmar, era uma época que meu pai vem vindo, que é onde o homem era homem, a mulher era mulher, então eles não tinham tanta proximidade como as de hoje, né? De conversar, de um trocar opiniões com o outro, de pergunta, né? Então, quando eu falo silencioso, é que a comunicação de carinho, a comunicação de importância, a comunicação de proteção era algo que não tinha palavras, não tinha gestos, mas tinha a leitura corporal, tinha algo que me deixava seguro, sabendo que eu tinha meu pai ali do lado. Quando eu falo do pai silencioso, eu, por exemplo, eu sou um pai que fala, que brinca, que grita, que chora, coisa que não era muito comum na época dos meus pais, né? Eu não lembro nenhuma vez meu pai chorando, por exemplo. Foram poucas as vezes que eu vi minha mãe chorando. Eu via minha mãe triste, meu pai preocupado, mas o que eu levo de lição do que o meu pai era, meu pai não era de poucos abraços, poucas palavras, mas nunca senti que eu não era importante para ele. Muito pelo contrário, tudo que eu conto no livro, tudo que eu falo dele, cara, eu me emociono, eu falo, eu poderia ter feito mais. Na verdade, eu fico com o sentimento de poder ter feito mais por ele, para devolver todo o respeito, o carinho, a dedicação que ele teve comigo, para proteger, para me deixar na melhor escola. Então, eu não os culpo, nem pai, nem mãe, porque eu lembro muito bem que o grande foco da família era trabalho, trabalho e trabalho. Que não falte alimento em casa, nem um teto para morar. Então, essa era a máxima, né? Eu sinto, assim... a falta de poder ter dado lazer para eles, né? O que é o lazer, cara? Levar para passear, viajar, mas eles eram tão focados em trabalho e dar o conforto para a família que essas palavras acabavam não existindo na configuração deles. Então, hoje, além de proporcionar e busco isso para proporcionar isso para os meus filhos, eu quero que eles sintam que eu posso ser um pai silencioso, eu posso ser um pai que grita, que incentiva, mas a vida vai continuar. Hoje eu tenho 45 anos, Bruno tem 19, Pietra tem 17, a Sofia tem 11. Mas daqui 20 anos, eles também vão ser donos dos seus narizes, vão ter seus filhos, ou enteados, ou adotados, e também vão ter que dar essa continuidade. Eu só quero dar o exemplo. Exemplo não, a palavra não seria exemplo, mas eu queria dar a versão de um pai que eles têm, a versão no livro do que o meu pai era para mim, para que eles consigam fazer da melhor forma a família deles. Então isso é o que eu preconizo aí. Seu pai ali acabou vivenciando 2 guerras mundiais, né? Todas as Copas do Mundo, desde 1930. 1914 e 1939, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, então era uma outra época. A nossa época, embora você fale que tem 45 anos, você teve aqui em 2023, você já tinha 45. Né? Nós estamos em 2025, você continua com 45. É muito engraçado porque eu acho que você usa a categoria 45, 49. E aí você não sai dos 45, fica só no início, mas vai mudar de categoria. Logo, logo você está nos 50 mais, viu? Isso é a intriga da oposição. Eu vou levar desta forma, tá bom? Mas a nossa geração, Zé, ali, eu nasci em 78, você nasceu em 80, então se você falar... 79. 79, vai fazer 46 esse ano. Então. Vou fazer, mas eu não fiz ainda, né? Conta os 46. Na inscrição, quando você vai fazer a inscrição de corrida, já conta
a data de Já. 31 de dezembro, 46, né? Então você tem 46. A gente já sente uma dificuldade comparada com a geração de hoje em relação a tudo, porque a gente não tinha tecnologia a nosso favor, internet, celular, computador, tudo isso que a geração de hoje, do que os nossos filhos têm, e a gente percebe que muitas vezes a comunicação não é uma comunicação perfeita, né? A gente tem essa dificuldade. Imagina o seu pai, o meu pai, a minha mãe, a sua mãe passou ali por um grande desafio, né? Como a gente tem, eu acho que hoje, grandes desafios em criar os nossos filhos num mundo tão diversificado, diferente, e muitas vezes tão extremo, né? Mas a gente vai seguindo a trilha da vida e a trilha da montanha. Zé, quando as pessoas olham para ali nas suas redes sociais, né? Sempre vê um grande atleta, um grande treinador, um grande amigo, e as pessoas até falam, né? A vida da rede social não é dita a própria vida da pessoa. A gente nunca sabe o que a pessoa faz exatamente no dia a dia, quando acorda, dorme, todo esse intempérie entre acordar e dormir, né? E o seu livro, ele relata de forma ali fidedigna o seu coração e a sua alma, né? Mas o que eu quero dizer é que as pessoas já viu você viajar o mundo através da corrida. Aquele garoto lá de Lagedo, Pernambuco. Acertou? Agora sim. Ele imaginava que uma simples corrida, quando eu falo simples, porque a corrida em si, ela é um gesto que a gente aprende muito cedo. Sim. Imaginava viajar o mundo e ainda continua viajando o mundo, conhecendo muitos países através da corrida, né? Olha, quando criança, o máximo que eu imaginava que eu pudesse ir, falando em termo, o verbo aí viajar, era de um bairro para o outro, né? Morava ali na Vila dos Remédios. Quando a gente falava em viajar, eu ia para a Vila Airosa, que era próximo ali, máximo centro de Osasco ou centro de São Paulo. Isso já era uma viagem, né? Era muito comum quando a gente esperava, quando criança, a gente esperava o final de semana para pegar ali o ônibus, o Praça Ramos, para descer lá na Praça Xavier de Toledo. Antigamente tinha o Mapping, hoje nem existe mais o Mapping, era uma viagem. E quando os anos foram se passando, e aí eu já com meus 15 para 16 anos, a viagem era, agora eu comecei a trabalhar, eu vou viajar, eu vou de ônibus para Lapa, já era diferente, né? E aí a corrida, ela entrou na minha vida de uma forma que eu consegui absorver dela muitas coisas boas. A corrida me deu educação, me deu disciplina, a corrida me deu o universo que hoje é a JVM Trail Run, que é a minha assessoria. A corrida me deu pódios, me deu ações e reações, decepções, concepções, conquistas. Então, quando a gente fala de viajar, né? O que é viajar? A gente pode viajar nas ondas do rádio, a gente podemos viajar com a imaginação assistindo um seriado. E eu até brinco às vezes com os meus filhos, né? Principalmente com a Pietra, né? Que ela quer conhecer o mundo, quer fazer intercâmbio, isso, aquilo. E eu falo, filha, o pai não foi para a Irlanda ou para os Estados Unidos fazer intercâmbio, mas a corrida me deu um know-how de discussão, de conhecimento, de sabedoria, olha, infinito. Então eu posso dividir com vocês aqui que eu já corri deserto do Atacama, deserto do Saara, Cusco, fim do mundo, já fui para... cara, viajei bastante já, posso falar isso para vocês, mas porque a corrida me levou. Só que a corrida ela não leva sozinha, você tem que ter alguns sonhos. E esses sonhos, eu costumo falar que eu divido com todo mundo. E quando eu falo divido com todo mundo, eu divido com os meus patrocinadores, com os meus amigos, com os meus familiares. Então, sempre quando eu estava em alguma montanha fora de Lagedo ou fora de Osasco, provavelmente a Dobro, Mormai, Kailash, Aminovaito estiveram do meu lado, porque eles também acreditavam. Então, assim, o que a corrida faz, cara, ela me leva para lugares que
eu tenho certeza que quem está do meu lado menos imagina. Então, assim, vai continuar viajando? Não, eu vou continuar buscando. E se precisar subir uma montanha que ela está na China, no Japão, cara, é para lá que eu vou. É muito... Então, a nossa trajetória, a nossa jornada, né? Com certeza por nós não foi escrita e nem desenhada. Sim. Mas a gente sempre pede a Deus que seja uma linda jornada e que a gente possa viver o máximo possível com quem a gente ama. E a gente sabe que não é uma jornada fácil. É uma montanha, é um Everest. Sim. Né? Eu costumo falar que cada um tem a sua montanha, cada um tem o seu Everest. A forma que você vai conquistar, você escolhe. Você pode ir por trilha, você pode ir pelo ar, você pode ir de bicicleta, você pode ir a remo. Então, assim, tudo é uma questão de escolha. Mas saiba que, assim, se você chegar muito rápido lá em cima, é capaz de você chegar lá, não ter ninguém, e lá em cima o ar é de raro efeito. Talvez seja preciso você voltar o mais rápido possível. Então, às vezes a pessoa quer alcançar o cume, quer chegar ao mais alto da montanha, e fica a dica. Eu já bati lá em cima. Coloquei a bandeirinha. E quando chega lá em cima, no máximo é levar os olhos até onde ele alcança ao horizonte, registrar tudo ali na sua massa cinzenta, descer a montanha até a base para começar a subir novamente. Isso é vida. Porque você não vai ficar lá em cima eternamente, muito menos na base eternamente. Você vai estar sempre num processo de escalada, sempre num processo de conquista. E eu não estou falando conquista da medalha ou do pódio, eu estou falando da conquista de vida. E confesso que, cara, vai devagarinho e sempre, vai aprendendo hoje e amanhã, porque quando você chegar lá no cume, é muito rápido. Então, o processo é mais longo do que chegar lá do que estar no cume. Olha, quando a gente entender que a felicidade, a alegria, a emoção está em toda a jornada e não somente no cume, a gente vai conseguir viver de uma forma extraordinária, né? Porque muitas vezes, e eu escuto isso de alguns alunos e de amigos também, eles acham que a grande conquista é o dia da prova. A grande conquista, na verdade, são todos os dias. Sim. Todo o trabalho, né? Tudo que você projetou, tudo que você se dedicou, então isso é uma grande conquista. E quando a montanha chama, como diz o nosso amigo Franklin André, né? A gente tem que ouvir e ir. E o chamado da montanha, a gente sabe que já é um grande sucesso. São mais de 600 soldados aí já. Eu falei pra você, 300. Ô Leônidas, bora pra confusão, né? Então, a Smart Fit fechou, a gente vai ter que fazer virocóptero, tudo. Mas numericamente, o chamado da montanha hoje, ele já tem oficialmente cerca de 500 cópias vendidas. Né? E, cara, foi uma questão assim de... Eu confesso que não era o meu universo vender livros. Eu não sabia, não estava sabendo a dimensão da onde a minha ideia, a minha metodologia, a minha filosofia, a minha história pudesse impactar ou chegar no coração de alguém. E o que eu tô tendo de feedback de pessoas que não são do meu meio, quando eu falo do meu meio esportivo, né? Porque às vezes quem vai ver assim, pô, é um livro para o corredor ou para a corredora. Não. É um livro para sua mãe, para o teu pai, para o teu médico, para o teu vizinho, para o seu porteiro. É um livro, cara, que você foi feliz aí quando a gente começou o bate-papo. É um tapa na cara aí, ou de repente é um livro que é uma pedrada mesmo, que de repente fala assim, cara, esse é um caminho que eu gostaria de seguir. Eu não quero ser a palavra final de nenhum pensamento das pessoas que estão me ouvindo aqui, mas eu quero ser pelo menos um direcionamento. Se vai dar certo ou não, se aquilo é verdade ou não, eu convido a você a ler esse livro e falar assim, cara, se um cara saiu de Lagedo, no Pernambuco, chegou 3 anos
com 3 anos, no estado de São Paulo, na cidade de Osasco. Cara, eu morei na igreja. E sem vergonha nenhuma de ter morado na igreja, eu morei tão perto do Senhor que hoje eu nunca esqueço o que Ele fez por mim e o que Ele faz por mim. Por isso que eu falo gratidão ao acordar, gratidão ao comer, gratidão a dormir. Então eu costumo falar assim que as pessoas que estão ao meu lado, amigos, alunos, cara, eu sou muito grato pelo que eu tenho, pelo que eu sou, porque Deus falou assim, olha, eu te dou a trilha, só que tudo bem que ao invés de eu te dar asas, eu te dar um remo para você subir a trilha? Tudo bem. Vamos de remo, então. Não tem problema. Pô, mas não vai ter água. Você me deu o remo, me deu a trilha. Eu preciso da trilha e o remo. Não tem água. Eu só preciso da trilha. Como eu vou chegar lá em cima, vai ser um passinho de cada vez. Então, quando a gente fala de... Pô, mas remo? Não é lago, rio? Não, não, não. Eu preciso da trilha. O remo, ele vai me impulsionar aos pouquinhos. E quando eu estiver no mar, eu vou saber usar as minhas pernas, sem o remo. Como você falou, talvez você não consiga escrever um outro livro como esse aqui, que está o puro coração, a pura alma, onde que as pessoas podem encontrar, encomendar o seu exemplar. O meu está aqui, né? Peguei ali na Indomit, mais uma vez a gente ali juntos, né? Sim. Um grande evento. Onde que as pessoas podem encontrar? Olha, realmente, eu não consigo fazer um livro com tal emoção, com tal entrega. Mas o próximo, vocês vão ter certeza que vai ter coração, vai ter verdade também e vai ter muito conhecimento. Quem quiser adquirir o exemplar, pode me chamar no meu Instagram, que é @virginiojvm, ou quem tem meu contato direto ali, o meu Instagram, ele é aberto, você pode ligar direto para mim e você vai receber todas as coordenadas de como adquirir o livro. Hoje o livro custa R$60, eu entregando aqui em Carapicuíba ou entregando em Macapá, ele custa o mesmo valor. E quem comprar direto comigo, ele vai com a dedicatória, com a minha assinatura, com a minha energia. Mas quem mora fora ou quem de repente quer comprar nas plataformas da Amazon ou direto com a editora, pode estar fazendo pedido, que nós já estamos na Amazon também, com mais de 60 livros vendidos. José Virgínio de Moraes, o Rei da Montanha. Eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez nesse podcast, pela 4ª vez, e dizer que eu sou um privilegiado de ter conhecido você, de ter compartilhado vários momentos juntos. E vamos continuar, se Deus assim permitir, por muitos anos, inspirando e ajudando as pessoas a subir a montanha. Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade de deixar eu falar. E eu costumo falar sozinho, no elevador, eu dou bom dia para cachorro, eu dou bom dia para o meu bom dia. Então, tá falando aqui com você, com mais de 1 milhão de pessoas ouvindo, e você pode ter certeza que essa voz, esse podcast, essa energia, ele está chegando muito longe, né? E ter essa oportunidade de estar falando aqui para chegar muito longe, cara, é o que eu falei, é gratidão de ter as pessoas ao meu lado acreditando naquilo que eu falo e naquilo que eu faço, né? Então, eu só tenho a agradecer de coração ao amigo Zulu, que antes de podcast, antes de corrida, nós somos amigos, né? Eu tenho certeza, né, porque eu sou seu amigo, que você está me chamando aqui. Você está me chamando aqui porque, além de ser seu amigo, você vê verdade naquilo que eu faço e naquilo que eu falo. Com certeza. E agora, neste momento, exatamente nesse episódio, estou lançando o quadro Hora de Abrir um Livro e Alongar a Mente. Então a gente começa com essa indicação, O Chamado da Montanha, com uma história emocionante de José Virgínio de Moraes. E já quero aproveitar, serão sempre 2 indicações de livro, né? O Chamado da Montanha, e trouxe também aqui hoje o livro do cidadão que escreveu o prefácio desse livro do Chamado da Montanha. Aí sim. Que é Segredos de um Ultramaratonista. Histórias do campeão
Valmir Nunes, direto de Santos, direto da Carolina. Ele é um atleta fenomenal, 100 quilômetros para 6 horas e pouco ali, correu o mundo inteiro. Sim. Numa época onde tudo era mato, né? Então o Valmir Nunes, um grande atleta, escreveu aqui o prefácio do seu livro. Então as 2 dicas de hoje: O Chamado da Montanha, Segredos de um Ultramaratonista, Histórias do Campeão Valmir Nunes. Valmir, só tenho a agradecer a oportunidade de dividir o meu livro com a sua experiência, com a sua amizade. Valmir, para quem não conhece, cara, é um cara que tem um coração do tamanho de um balão. É um cara simples, um cara humilde, um cara pronto para bater um papo descontraído. Ele é um cara tocável, é um cara que você conversa, é um cara acessível. Então, assim, ter dividido o sonho do Chamado da Montanha com o Valmir e outras pessoas que estão dentro do livro também, cara, eu só tenho a agradecer e mostra que o que eu fiz, o que eu falo, o que eu faço tem sentido para as pessoas especiais como o Valmir, que eu tenho certeza que ele tá nos ouvindo e ele, se um dia ele estiver aqui em São Paulo, ele vai vir aqui. Eu faço questão de trazer ele aqui para bater esse papo junto com a gente. A gente já conversou várias vezes. Eu fiquei de ir até para Santos, mas ele estava nos Estados Unidos. Sim. Ia até Santos fazer na montanha, na estrada com ele. Com certeza nós vamos trazer ele aqui, sim, porque é um grande atleta e, como você falou, palpável. Eu já estive treinando em Santos, encontrei com ele, ficamos ali no quiosque batendo um papo por muito tempo. É isso que nos conectam, né? O que nos conecta é justamente essa essência das pessoas. E o segredo dos campeões é sempre a humildade. Perfeito. José Virgínio de Moraes esteve aqui mais uma vez no podcast Na Montanha. Trabalhos técnicos de Isadora Salvador. Estúdio Voz. Valeu! Autoestilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com